Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura matinal do Alimento Diário. E nós estamos desfrutando, do livro da nova série do Alimento Diário, esse aqui. E a série é Então Virá o Fim. E o tema desse livro é a edificação da igreja, que também é o tema dessa terceira semana que nós vamos desfrutar hoje, E nós vamos falar sobre a quinta-feira hoje, que fala sobre as chaves do reino dos céus. E esse assunto ele é muito maravilhoso, porque chave é para abrir, Ou seja, você tem autoridade para abrir. Lá em Mateus 16, nos mostra que a igreja é o reino dos céus. E profeticamente, essa passagem aponta para o fato de que Pedro ele foi responsável por abrir a porta do reino dos céus aos judeus que creram no Senhor Jesus, lá no dia de Pentecostes. A gente pode ver isso lá em Atos 2. Mas também Pedro abriu essa mesma porta para os gentios, lá na casa de Cornélio. E isso a gente pode ver em Atos 10. Em Atos 2 foi para os judeus. Em Atos 10 para os gentios. Para mim e para você, Pedro, ele falou que ele reconhecia por verdade que Deus ele não fazia acepção de pessoas. Pelo contrário. Em qualquer nação, aquele que temesse, aquele que temer e que é justo e faz o que é justo, o que é aceitável, Deus aceita, Deus recebe. Ó Senhor Jesus. Isso mostra que o Senhor é o Senhor de todos. E quando a gente lê Atos 10, se a gente pegar ali do 34 até o 43, nós vemos que Pedro ele dá testemunho de como os judeus que creram no Senhor entraram pela porta do reino dos céus. E foi naquele momento que Pedro falava, lá em Atos 10, nesse momento que ele falava, foi que o Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. Aqueles que eram já circuncidados, eles ficaram espantados, eles ficaram admirados. Como é que essas pessoas que são incircuncisas estão falando em línguas, falando em um dialeto que não é delas, estão engrandecendo a Deus, glorificando a Deus, uma vez que eles não eram circuncisos, Ou seja, o Espírito desceu sobre os gentios, porque eles começaram a ouvir, porque eles deram atenção à palavra, eles ouviram a palavra de Deus. Então Pedro aproveitou essa oportunidade e perguntou se tinha alguém ali que ia poder recusar a questão de eles serem batizados com água, uma vez que o Espírito Santo já havia descido. Pedro aproveitou, ele foi realmente usado pelo Espírito, ele aproveitou a oportunidade para que ninguém dissesse, não, eles não podem ser batizados porque eles são incircuncisos, se o Espírito já havia descido ali. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mostra que não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo que abriu as portas da igreja, do reino dos céus. Pedro foi só um instrumento. Ó Senhor, é o Espírito que abre a porta. Foi Ele que abriu a porta para nós. Nós que somos gentios. Hoje nós fazemos parte da igreja. Hoje nós fazemos parte do reino dos céus, porque o Espírito Santo nos separou e abriu as portas para nós. Algumas pessoas, até acreditam que Pedro é aquele que possui a chave. É com Pedro é que pertence a chave do reino dos céus. Só que é uma maneira muito errônea de se acreditar, porque em Mateus 16 mostra que hoje nós temos essa chave. Quando a igreja ela sai às ruas para pregar o evangelho, uma porta se abre para que as pessoas possam entrar e fazer parte do reino dos céus. Pedro, ele não está mais com a gente. Ele, por mais que ele tivesse a chave naquela época, entre aspas, a chave está com a igreja. Ó Senhor Jesus. Nós podemos ver, em Apocalipse, que fala que a chave de Davi, ela está na igreja em Filadélfia. Então, nós somos a igreja em Filadélfia. Nós temos a palavra e não negamos o nome. Em Romanos, fala que a igreja é o reino. É um lugar onde há justiça, paz e alegria. E tudo isso aonde? No Espírito Santo. Então, se a igreja é o reino dos céus, ela tem autoridade. Ela tem a chave para abrir, para fechar, para amarrar, para desamarrar. Ela pode prender, ela pode soltar, ela pode ligar, ela pode desligar, ela pode conectar, ela pode desconectar. A igreja, ela tem essa autoridade. E essas ações na igreja, elas são controladas por aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele só pode fazer aquilo que o Senhor permite. Então a igreja
ela tem a autoridade que foi dada por Deus para ela. Ó Senhor Jesus. A igreja na terra, ela faz a vontade de Deus. E tudo que ela faz hoje é porque já foi feito nos céus. Como fala ali em Mateus 16. Deus é o centro, não a igreja. A igreja executa a vontade de Deus. E nós, como membros da igreja, nós precisamos nos colocar debaixo desse governo celestial e dedicar a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Vamos fazer o bom uso dessa chave. A igreja tem a chave do reino dos céus. Nós somos a igreja, então nós precisamos fazer um bom uso dessa chave. Ó Senhor Jesus, precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu, porque a autoridade está na igreja, está nos membros do corpo de Cristo. E esse corpo maravilhoso, esse Deus maravilhoso tem usado o seu corpo para fazer essa edificação. Então vamos cooperar com o Senhor na edificação da sua igreja. Então, a chave do reino dos céus nos dá autoridade para resgatar as pessoas, introduzir as pessoas no reino dos céus, na igreja, como fomos introduzidos um dia. Então eu quero orar por você. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos deu a chave, o Senhor nos deu autoridade e que nós possamos usar dessa autoridade, Senhor, da maneira adequada. Queremos abrir o que já foi aberto nos céus. Queremos fechar o que já foi fechado nos céus. Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. O Senhor é o centro, é a tua vontade que prevalece. Que nós possamos ser obedientes para que a bênção seja derramada e a sua igreja seja edificada. Continue nos abençoando com a sua presença e com a sua palavra profética. Em nome do Senhor Jesus. Amém.